respeito desta realidade da igreja. Muitas pessoas vivem a igreja, vivem os relacionamentos na igreja de uma forma ainda incompleta. Muitos frequentam cultos, cantam canções, mas não experimentam completamente a bênção de estarmos inseridos numa comunidade como essa. As coisas são ensinadas para nós, fora do contexto da igreja, o mundo, que nós devemos viver de forma independente, que nós devemos crescer e chegar num ponto de não precisarmos de mais ninguém. Mas essa não é a realidade da igreja. O ensino da igreja é exatamente o oposto disso. Nós aprendemos na igreja um conceito que só a Bíblia nos traz, o conceito de membresia. Nós não somos parte de um clube. Nós não somos como uma torcida de futebol. Nós não somos como um grupo de leitura que gostam do mesmo autor. E nem de fãs de uma determinada banda que gostam do mesmo estilo musical. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. E cada um de nós, parte desse corpo, somos membros. Esta é a ideia de membresia. Ser membro de uma igreja é entender que fazemos parte de algo maior. E este algo maior tem um propósito. O propósito é glorificar a Deus. Eu dizia pela manhã, antes de entrarmos no texto aqui à noite, que no capítulo 4, no versículo 1 da carta aos Efésios, Paulo vai dizer que nós devemos ter um modelo de vida, um padrão de vida. Porque se entendemos realmente o que Deus fez conosco, nós vamos querer sermos daquele jeito. E o que é que Deus fez? Ele nos chamou, nos vocacionou para estarmos na sua família. Deus é quem chama cada um de nós para nos reunirmos aqui como igreja. Talvez você venha por uma razão ou outra, mas só permanecerá se Deus tiver te vocacionado para estar no corpo de Cristo. A igreja não é uma placa, a igreja não é um endereço, a igreja é a reunião do corpo do Senhor Jesus Cristo. Deus nos fez um chamado, e este chamado tem um propósito, que nós nos edifiquemos mutuamente, que nós vivenciemos esta realidade de corpo. Você já imaginou, dizia pela manhã, você encontrar na rua uma orelha? Pelo amor de Deus. Um olho? Mas nós vemos isso o tempo todo. Por que isso nos espanta? Porque ela está conectada a um corpo. Uma orelha sozinha é assustador, mas um corpo é comum para nós. Nós não podemos ser cristãos da família de Deus e vivermos de forma isolada, isso seria horrível. Muitos não entendem este propósito da igreja. Levam a sua vida espiritual, religiosa, como se fosse uma forma de compensar algumas coisas. Alguns, um entretenimento, outros porque se sentem bem. Mas a unidade da igreja não se dá por conta destas coisas. Estas coisas podem até acontecer, mas o que nos mantém no corpo é a vocação que Deus fez. O propósito é que nós vivamos unidos como corpo. E não agir assim é fazer algo contra o corpo de Cristo. É não valorizar exatamente aquilo que Deus amou de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho para morrer no lugar destas pessoas, que seriam chamados para viver a vida da família de Deus. É desprezar o sacrifício de Cristo, não desejar estar em comunhão com o corpo de Cristo. Eu quero continuar a mensagem de onde paramos, e eu quero ler versículo 1 e 2 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. O contexto todo, a perícope toda vai até o verso 6, mas nós nos atentaremos aos dois, e se em alguma oportunidade nós tivermos, eu continuarei de onde paramos. Mas por hoje o verso 2 seria suficiente para nós. 4:1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Até aqui, vamos orar uma vez mais. Senhor, é o Senhor quem fala conosco. E aqui diante de nós está a Tua palavra, Senhor. Fala conosco e abençoa-nos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Se nós somos chamados, então, para estar nesse corpo, uma pergunta deveria ser respondida por nós. Como deve viver aquele que foi alcançado por esta graça de Deus? O apóstolo vai dizer que esta pessoa deve viver de modo digno da vocação. Agora, Paulo, no verso 2, vai nos dar ali algumas características que apontam para o caráter de Cristo, que é um modelo de como nós devemos viver esta realidade. Deus já nos chamou, Deus já nos incluiu, Deus já nos fez parte de um corpo, e agora nós vamos viver de forma digna deste corpo. E o próprio Deus está nos dando aqui, então, como nós devemos viver. Não é uma forma personalizada. Eu não decido como eu serei na igreja. Eu não escolho um modelo para servir na igreja. Eu simplesmente obedeço à vocação e vivo como o Deus da igreja, o Senhor da igreja, o cabeça do corpo quer que eu viva. O próprio Senhor Jesus, então, é o nosso modelo. Algumas pessoas dizem assim: eu vou para a igreja, eu gosto das músicas. Quando os irmãos louvam, eu me sinto bem, aquilo acalma o meu coração, mas eu não gosto de ficar até o final, porque é muita gente, eu não gosto de gente, eu gosto de ficar sozinho. Alguns chamam isso de fobia. Mas nós podemos vivenciar um cristianismo também com uma espécie de fobia de isolamento, algo que nos leva a não querer conviver com a igreja. Por quê? Ah, pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu já sofri demais na igreja, já fui muito ferido, eu já me dediquei demais e não fui reconhecido. Ou alguns outros vão dizer: eu não tenho paciência, é gente difícil demais, então eu encurto a conversa, não gosto de conhecer muitos detalhes, porque eu não tenho mais essa paciência. Eu já vivenciei coisa demais e eu gosto agora de viver a minha vida na igreja, mas quietinho, no meu canto, um quartinho ali praticamente, dentro do ambiente, eu vou e saio sem que ninguém me veja. Tem um lugar nas cidades preparadas para esse tipo de gente, chama cemitério. Todas essas características estão já preparadas no cemitério. Lá não tem incômodo, lá não tem gente perturbando, não tem gente difícil lá. Todo mundo lá é calmo, não tem barulho, você dorme tranquilo. Às vezes tem algum barulho, mas você nem percebe que você está morto. Vejam que a realidade dos relacionamentos não combina com estes desejos, mas alguns querem viver a vida evangélica dentro do corpo de Cristo, desde que isso se encaixe nas suas expectativas. O apóstolo Paulo, então, depois de dizer que Deus nos fez a sua família, capítulo 2, verso 19 desta carta, ele então agora nos chama para vivermos esta realidade do corpo. Ele vai estabelecer depois alguns fundamentos doutrinários para o corpo de Cristo. Nós não vamos nos ater a isso, mas nós vamos olhar aqui este caráter de Cristo que nos mostra como nós devemos então experimentar a vida no corpo de Cristo e que tipo de vida é essa que agrada a Deus e que é digna da vocação que nós fomos chamados. Lá no verso 4, então, Paulo começa dizendo, no verso 2, Paulo começa dizendo, com toda a humildade. A primeira característica que Paulo vai apresentar para a vida no corpo é o que está no caráter de Jesus. Jesus é o nosso padrão de humildade. Humildade aqui não tem a ver com condição financeira. Humildade aqui não tem a ver com falar baixinho, com não ser confrontador. A humildade aqui é uma característica que se opõe ao orgulho. A humildade é o antídoto da fé para um coração orgulhoso. Cristo é o padrão, porque a humildade é este fundamento que estabelece as demais virtudes.
O sujeito pode ter um monte de virtude, sem humildade é tudo mentira, porque a virtude se fundamenta na humildade. Alguém que se vangloria das suas virtudes já perdeu todas elas, porque de fato a virtude se fundamenta num coração humilde. Humildade, então, é uma característica e Cristo é o padrão de humildade. Não é o tipo de humildade que eu penso que devo ter, mas é como o Senhor Jesus se apresentou como sendo humilde. Por que eu digo que é uma característica? Porque no ministério de Jesus, na obra da redenção, primeira grande obra e característica do Messias foi que ele se encarnou, e a sua encarnação foi um gesto de humildade. Diante da situação, ele não se fez de arrogado, ele não levou em consideração quem ele era de fato, Deus. E ele se humilhou e entrou na humanidade, na história, não como um poderoso, um rei glorioso, embora isso tenha sido dado a ele por herança. O pai deu a ele, mas ele se colocou como alguém humilde. Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. Ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora observe, ele diz que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo não está falando aqui de bens materiais. Não é esse tipo de riqueza. A riqueza aqui é a própria vida eterna. É a glória que Deus possui porque é dele. É inata a ele. Ele é o Deus da glória. O Senhor Jesus revela a sua graça nesta atitude de se colocar como alguém pobre, despindo-se de toda a sua grandeza e glória, por amor ao seu povo, por amor da minha vida e da sua. Sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós pudéssemos ser feitos ricos. Esta doutrina nas Escrituras é chamada pelos teólogos de kenosis. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele desenvolve ali no capítulo 2, do verso 5 a 8, exatamente esta figura de alguém que possuía esta grandeza e tomou uma decisão. Observe o que diz o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, esta é a palavra, esvaziar-se, kenosis, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que Paulo está dizendo aqui é que o Deus da eternidade, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, tomou uma decisão. Ele decidiu esvaziar-se de tudo aquilo que lhe era por direito, da sua glória, do seu poder, da sua dignidade, da sua honra. Para entrar na história, o Filho de Deus precisou se humilhar, abrindo mão daquilo que ele tinha. Não fez uso destas coisas. O texto de Paulo vai dizer que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Não que ele desejasse, não é isso que Paulo está dizendo. Ele era Deus, ele é igual a Deus, mas ele não usou esta sua glória em favor pessoal. Pelo contrário, para cumprir o propósito do Pai, a respeito da redenção dos homens, da salvação de cada um de nós, ele abriu mão dessas coisas. Figura humana, diz o texto. Ele se humilhou a si mesmo, diz o texto. Uma decisão dele. Ninguém humilhou o Senhor Jesus. Ninguém o fez perder o seu poder. Ele decidiu. Foi isso que ele disse diante de Pilatos. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. O Senhor Jesus agiu desta maneira para nos ensinar. E quando ele falou a respeito desta realidade da vida, ele disse exatamente isso.
Capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, no verso 3, um dos ensinos do Senhor Jesus, o texto diz assim: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, observe, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Que tipo de humilhação uma criança sofre? A de depender. Assim como Cristo, ao entrar na história, precisou depender dos cuidados humanos. Sua mãe terrena, o seu pai terreno, teve que trocar a fralda, dar papinha, amamentar, ensinar a andar. O Deus da glória, Ele criou todas as coisas, Ele é o Deus onipotente, mas Ele tomou uma decisão de se humilhar. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando é que esta não é uma condição imposta a nós. Nós é que devemos tomar a decisão de sermos humildes. E eu sempre digo a algumas pessoas que às vezes não entendem essa história de ser humilhado e ser humilde, o caminho da humildade é a humilhação. Quando nós oramos pedindo, Senhor, eu quero ser mais humilde, eu quero que o Senhor me ajude a entender mais essa questão da humildade, então se prepare para ser humilhado, porque essa é a escola. E depois o sujeito ora, Senhor, eu não aguento mais passar por humilhação. Ué, mas você não pediu? O que foi que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele foi humilhado. Primeira característica, meus irmãos, de alguém que promove a unidade no corpo de Cristo, que vive a vida cristã, é que essa pessoa deve viver com humildade. Tomar a decisão de não ser o dono da verdade, de não ser o todo-poderoso, de não permitir que o orgulho floresça. E dessa maneira nós vamos andar como Jesus, que é o nosso padrão de humildade cristã. Amém, meus irmãos? Segunda característica que o apóstolo Paulo nos coloca, uma vez que a humildade destrói o orgulho, ela preserva esta condição que é própria da nossa natureza caída. O apóstolo vai para uma segunda característica do caráter de Cristo. Ele diz, com toda a humildade e mansidão. Esta palavra muitas vezes é mal entendida. O manso não é aquele calmo, que tomou maracujina e que não se abala com nada. Alguns de vocês não vão saber nem o que é maracujina, né? Porque hoje tem outras coisas, mas eu tenho certeza que Johnny e Eliezer sabem exatamente do que eu estou falando. É de uma outra geração, quando os remédios eram mais naturais. Não é uma pessoa que tomou uma overdose de maracujina. A ideia de mansidão aqui tem a ver com duas coisas, duas características. A primeira, a palavra manso significa dócil. Ela é o oposto de selvagem. Um animal manso é um animal que pode ser domesticado. E o que é domesticar um animal? É ensiná-lo a conviver numa outra realidade, não no mundo selvagem, mas num ambiente em que ele vai se deparar com uma nova realidade. Essa é a primeira definição de manso. Mas as Escrituras nos dão uma outra definição que tem a ver com isso, mas que mostra muito mais a nós. O manso é aquele que domina a própria força. É aquele capaz de manter a sua força sob controle. Não é o fraco, o incapaz, aquele que é sujeitado a qualquer condição, mas é aquele que é dócil a ponto de aprender o controle da sua própria força. É o antídoto para a agressividade. Não é passividade, é uma atitude diferente da agressividade. É a decisão de não ser reativo de uma forma descontrolada. Por isso, quando nós juntamos as duas ideias, nós encontramos Cristo e o padrão de mansidão que deve definir a vida do crente. Veja o que o profeta Isaías fala a respeito do Cristo, do Messias que viria. Ele revela exatamente esta força perfeitamente controlada, embora sendo Deus,
Ele não usou a sua força divina para reagir àquilo que fizeram contra ele. Capítulo 53, verso 7 da profecia de Isaías diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías estava apontando para o Cristo que viria. Na profecia de Isaías, o Messias é reconhecidamente o servo sofredor. O apóstolo Paulo, então, nos ensina que este servo sofredor não perdeu o seu poder. Ele continuava sendo o mesmo Deus, que criou todas as coisas, que move com a palavra de poder qualquer circunstância e situação. E diante de Pilatos ele disse: eu poderia trazer e chamar aqui um exército dos anjos celestiais, mas porque ele decidiu dar a sua vida em favor de cada um de nós, ele decidiu ali ser manso, e agiu com mansidão, controlando toda a sua energia divina, e encaminhando e direcionando toda ela a uma atitude de amor. Embora pudesse, embora ele tivesse força, ele decidiu permanecer firme e submisso à vontade do Pai. Ele não abriu a sua boca. O ensino do Senhor Jesus diz que nós deveríamos seguir exatamente este exemplo. Mateus, capítulo 11, versículo 29, quando ele fala a respeito das nossas dores, das nossas aflições, das cargas da nossa vida, ele diz, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. Agora observem o ensino do Senhor. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diante das nossas pressões, é o que Jesus está dizendo, nós devemos seguir o seu exemplo, aprender dele, que não reage de forma intempestiva, destemperada. Ele reage com mansidão. Essa atitude que preserva a unidade na igreja. Nós devemos ser humildes e mansos, como o Senhor Jesus é. Meus irmãos, a mansidão de Cristo se manifesta de uma forma suprema na sua paixão, no seu sacrifício por nós. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, vai nos mostrar a respeito disso de uma forma muito clara. Ele diz: pois ele, falando a respeito de Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O Senhor Jesus nos ensinou na prática como nós devemos ser como cristãos, mansos, colocando aos cuidados do Pai toda a justiça e aceitando os desígnios de Deus, mesmo que eles sejam duros e dolorosos, muitas vezes na forma de aflições para a nossa vida. Reagir a estas coisas com mansidão é entender o que Cristo fez por nós, e é o desejo de querer imitá-lo. Duas características, então, que Paulo nos dá. Primeiro, que nós devemos ser humildes, vivemos essa vida humildemente e de forma mansa, porque esta é a característica de Cristo Jesus. E uma terceira, ele vai dizer que nós devemos caminhar assim com longanimidade. A longanimidade é a paciência perseverante diante de pessoas. Nós podemos separar paciência e longanimidade em duas categorias. Embora elas se pareçam, a paciência é mais aplicada com circunstâncias, situações, coisas. Longanimidade é mais aplicável a pessoas. Na igreja, para vivermos a unidade do corpo de Cristo, nós precisamos ser longânimos. Precisamos ter esta paciência que persevera diante de pessoas que normalmente são pessoas difíceis. Relacionamentos truncados, situações que nos levam a contendas. Em casa, em relacionamentos, no trabalho, na escola para muitos, no dia a dia.
Como é que nós reagimos como cristãos diante dessas situações? O texto vai dizer com longanimidade. Nós esticamos a corda. E nós cremos que ela não vai arrebentar, porque é Deus quem está sustentando. Então as pessoas vão esticando, esticando, e nós mantemos aquilo do mesmo jeito. O padrão de Cristo a respeito disso é visto também nas Escrituras. Quando o Senhor Jesus se deparou com pessoas difíceis, gente dura, orgulhosa, soberba, ele reagiu com longanimidade. Veja Mateus no capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, 21. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Já seria um bom número, não é? E é interessante pensar aqui que é no mesmo pecado. O Senhor Jesus vai responder nessa direção. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O número aqui pode impressionar. E pode falar: não, pastor, mas aí também já é demais. 400 e poucas vezes? Perdoar uma pessoa que pisa no meu calo e ela só troca de pé e continua pisando no meu calo? O que nós estamos vendo aqui é essa atitude que se revela numa decisão de se manter com a corda esticada da sua paciência para com alguém. Nós exortamos, nós ensinamos, mas nós somos pacientes, porque se elas pecarem 70 vezes 7 contra nós, nós ainda assim devemos perdoá-las. Isso é muito difícil para muitos de nós. Alguns atribuem essa dificuldade àquelas pesquisas, né? Pastor, eu tenho um estupim muito curto. A Bíblia não tem nada, não dá um desconto para quem tem estupim curto? Não dá. A Bíblia chama isso de cólera, de ira. E a ira é um pecado. Pastor, eu até perdoo, mas depois eu me afasto, porque eu não quero sofrer aquilo de novo. A Bíblia diz que quando nós perdoamos, de fato, é como o perdão de Deus para conosco. Deus não nos perdoou e nos lançou para longe. Ele nos perdoou e nos trouxe para perto. Então dizer que perdoa e não querer mais o convívio com alguém não significa o perdão bíblico. Pode ser uma desculpa, pode ser uma forma de proteção, mas a Bíblia não nos dá essa autorização. Existem pessoas que nós vamos precisar manter uma certa distância? Sim, mas nunca de uma forma de repelir a pessoa. É um cuidado a mais, até que o crédito seja novamente depositado na conta da confiança, do relacionamento, da caminhada. E aí, uma vez reconquistada aquela confiança, nós voltamos a ter a mesma relação de comunhão, a mesma intimidade. Alguém que perdoa e diz: eu não quero mais esse contato, ele não exerceu a longanimidade bíblica, que deve ser exercida na forma de um perdão que dura de 70 vezes 7. É muitas vezes e é muito perdão, mas é assim que a Bíblia nos ensina. A longanimidade de Cristo se manifesta em sua graça para com pecadores. Ele não ama pessoas justas, ele não ama gente boazinha. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, vejam o que diz o texto: ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui, Pedro está apontando para a volta de Cristo, o último dia, o dia em que a história será definitivamente finalizada. O texto diz que muitos dizem assim: Jesus não volta mais. Essa é uma história que contaram, isso já fazem mais de 2000 anos e isso não vai acontecer. Pedro já nos alertava a respeito disso. Ele diz que a demora
é só aparente, porque o que está acontecendo é Deus sendo longânimo para com os pecadores, para que nenhum se perca, antes que todos se arrependam. Veja que Deus permite até o último dia. Quando vai acabar a longanimidade da igreja? Quando Deus julgar. Aqueles que serão definitivamente perdoados estarão com Ele na eternidade, e os outros sentenciados a um inferno eterno. Até lá, a igreja, para imitar o seu Pai misericordioso e que ama, deve ser uma igreja que perdoa. Ela não convive passivamente com o pecado, ela disciplina, ela instrui, ela admoesta, mas ainda assim há perdão. O corpo de Cristo é um lugar de perdão. Por último, meus irmãos, o texto vai dizer que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros não é tolerar. Para nós, a ideia de eu não suporto isso é eu não tolero isso. A expressão tem a ver com o suporte físico, com apoio. Suportar aqui é sustentar alguém. É aquela paciência ativa de alguém que, mesmo depois de muita repetição, de frustrações, de tentativas, ainda assim se mantém firme no propósito de ensinar aquela pessoa a continuar caminhando. Sabe a criança, o bebê, quando começa a dar os primeiros passos? A gente sabe que ele vai cair, não é? A gente pega as duas mãozinhas, que é as mãozinhas gordinhas que o bebê tem, né? É a coisa mais gostosa. E a gente vai... Você sabe que se você soltar, o que vai acontecer? Ele vai cair. As pernas não têm musculatura, ele não possui coordenação motora, mas ele acha que ele vai sair andando. Alguns acham até que vão correr. Eu tinha um amigo, um pastor amigo, que tinha um filho. O próprio pai apelidou o filho de Cabeção, porque realmente ele tinha uma cabeça grande mesmo. E depois ela se incorporou ao corpo, mas quando ele era bebê, ele tinha uma cabeça grandona, a ponto dele não ter equilíbrio. Você colocava ele sentadinho, coitadinho, ia, pá, caía. E o pai fazia isso só para... chamava ele de Cabeção. Ficou o apelido dele depois, a vida inteira foi chamado de Cabeção. E eu me lembro, quando o Cabeção, que eu não vou falar o nome, né, porque vai que... O Cabeção começou a aprender a andar. Eu conheço eles desde pequenininho. E ele saía correndo pelo corredor da igreja. E era certeza. O pai falava assim, vai cair quantos metros? Porque ele ia, a cabeça pesava e ele caía. Tadinho. Mas ele ficou forte. Ele nunca desistiu. O Cabeção aprendeu a andar, correr, seguiu a vida. É um homem casado, tem filhos. É uma benção. Mas... nós sabemos que as pessoas muitas vezes demoram para aprender coisas da vida cristã. Os crentes mais velhos costumam não ter mais muita paciência para ensinar outros, discipular, suportar as pessoas em amor, significa esperar até que a maturidade espiritual definitivamente chegue naquela pessoa. O Senhor Jesus nos mostra isso de forma muito clara. Lucas, no capítulo 22, verso 31, já perto da sua morte, depois já de ter ensinado, andado com eles e caminhado com os discípulos, ensinado, e ele teve ainda que conviver com atitudes pecaminosas. Nós lembramos sempre de Judas, mas Pedro também teve ali, oferecendo ao Senhor Jesus, se ele tivesse muitos desapontamentos. Mas veja como Cristo lidou com os fracassos de Pedro. Verso 31 diz assim, respondendo o Senhor Jesus a Pedro, depois do Pedro dar aquela demonstração de orgulho, de vaidade, ele diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Depois de ensinar, depois de caminhar, depois de pagar o preço, o Senhor Jesus ainda teve que conviver com a imaturidade de Pedro. Mas olha a expectativa de Cristo. Eu sei que você vai amadurecer, Pedro. Eu sei que você vai mudar.
Quando você se converter, você entender de fato o que é me seguir e me amar de todo o coração, é isso que Jesus está dizendo. Fortaleça também os teus irmãos, ajude os outros a fazer o mesmo. Suportar em amor é tomar a decisão de fortalecer os irmãos que ainda estão com os joelhos fracos, não possuem ainda uma musculatura espiritual firme. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que nós que somos fortes, ele não está falando de mais fé, ele está falando de maturidade, devemos suportar aqueles que ainda estão fracos, mas que temos a expectativa de que eles também se converterão em crentes fortes para a glória do Senhor. A igreja é um ambiente que não descarta pessoas. Na igreja, nós convivemos com pecadores, com gente que falha. E qual deve ser a nossa atitude? Apontar, botar no paredão, metralhar e dizer nós não queremos essa pessoa conosco? Não. A atitude da igreja é suportar em amor uns aos outros, porque um dia todos nós já precisamos disso. E quem é que sabe quando nós precisaremos de novo? Porque aquele que está em pé, diz as Escrituras, cuide para que não caia. Meus irmãos, suportar em amor, portanto, não é passividade, mas é um compromisso relacional de igreja. É a decisão de permanecer junto, quando seria mais fácil abandonar. Quando vivemos assim, então nós fortalecemos esses vínculos, nós sustentamos esses relacionamentos, nós preservamos a unidade do corpo de Cristo. A intolerância rasga, rompe, mas o amor sustenta a unidade. E eu gostaria de concluir trazendo algumas aplicações para isso na nossa vida. Primeira aplicação é doutrinária. Nós não produzimos a unidade na igreja. Foi Deus quem nos chamou para estarmos com Ele numa família. E se temos parte na mesa de Cristo, a mesa do Senhor Jesus, é porque já somos da família de Deus. Não é um programa que une a igreja. Não são afinidades que nos fazem parte do corpo de Cristo. Não é vir ao culto. Não é participar da Santa Ceia como se ela fosse um ritual evangélico. O que nos faz um corpo em Cristo é a vocação. Deus nos chamou para sermos um corpo. Nós não temos nenhuma atitude que nos faça, por nossa própria vontade, inseridos no corpo. Quando nós aceitamos Jesus, Deus já estava nos chamando. Nós só percebemos esta realidade da vocação. Quando nós nos batizamos na igreja, nós já éramos parte do corpo, nós já tínhamos parte pela fé desta relação pactual através de Cristo Jesus. Esta é a aliança, é Deus nos unindo. Somos membros de um corpo que Deus produziu, o corpo de Cristo. Mas isso também exige de nós algumas atitudes. Como corpo de Cristo, nós devemos tomar algumas decisões e eu gostaria de apontar 3 a você. Primeira delas, reveja as suas reações nos relacionamentos dentro da igreja e fora dela também. Controle mais as suas respostas. Decida ser manso. Tome a decisão de perder. Decida não ser você o dono da verdade. Porque a nós cristãos, para nós que fomos chamados para essa vida, cabe permitirmos que saia da nossa boca somente aquilo que transmite graça e edifica as outras pessoas. Viver como cristão faz nos pensar antes de reagir. Pensar no quê? Como Deus quer que eu reaja diante dessa situação. Uma das coisas que eu mais pergunto para as pessoas quando elas me contam alguma ofensa contra elas, não é como é que você se sentiu, isso vem depois. A minha pergunta é sempre como você reagiu a isso. Porque é nas reações que nós percebemos a maturidade ou a infantilidade de um crente. Um crente maduro reage como Cristo, porque ele já aprendeu esta lição.
Segundo lugar, não desista das pessoas facilmente. Tem gente difícil? Tem. Eu já conheci algumas muito difíceis. Talvez eu até tenha sido uma também bem difícil. Mas eu tive o prazer de experimentar grandes amizades dentro da igreja, depois de ter insistido com pessoas difíceis. Essas pessoas também podem ser transformadas pelo poder do Evangelho, assim como você. E investir nelas significa amar, significa entender que nós, como cristãos, temos sim um papel a desempenhar na vida cristã. Cuidar de gente significa praticar longanimidade. Suportar pessoas que são imperfeitas, como nós somos. Permanecer mesmo quando é mais fácil sair. Afastar-se. Invista nos relacionamentos, porque muitos de nós têm abandonado relacionamentos porque não queremos pagar o preço da longanimidade. Mas nós somos chamados para uma vida de relacionamentos dentro de uma comunhão que está no corpo de Cristo Jesus. Então, não fuja pelos corredores. Pague o preço. Viva assim. Por último, assuma a responsabilidade pela unidade. O texto segue e vai dizer que nós devemos ter diligência e a intenção de preservar a unidade no corpo de Cristo. Aqui vai mais uma aplicação doutrinária. Nós não produzimos a unidade, ela já existe. No início da carta, o apóstolo Paulo diz que todos os crentes foram selados com o Santo Espírito de Deus, o Espírito da promessa de Deus. E o selo do Espírito diz que nós já somos do corpo de Cristo. Sem o Espírito, nós não somos do corpo de Cristo. Podemos ser da igreja física, da placa. Podemos estar num rol de membros da igreja, mas se não tivermos o selo do Espírito, nós não somos de Cristo. Por isso essa unidade já é produzida pelo Espírito Santo, mas cabe a nós fazer o quanto pudermos e quanto estiver ao nosso alcance para preservarmos a unidade do corpo de Cristo. Ai daquele que promove divisões no corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, fujam da fofoca. Isso separa a igreja. Isso promove divisão na vida da igreja. E se tem uma coisa que parece que dá uma sensação boa, né, na gente, é falar mal dos outros. O papo rende. Fuja disso. Isso promove divisão, não produz unidade. E não é essa a vida que nós devemos viver como cristãos. Pelo contrário, promova na igreja reconciliações. Se alguém vier falar alguma coisa de outra pessoa, a primeira pergunta que o crente deve fazer é: você já conversou com ela? Você precisa de alguma ajuda para vocês restabelecerem o relacionamento de vocês? Reconciliação é um ministério da igreja. Nós fomos reconciliados com Deus, para que nós pratiquemos a reconciliação uns com os outros. Se há alguma coisa que precisa ser reconciliada, então faça. Promova isso. E por último, meus irmãos, seja um instrumento da paz no meio da igreja. Não seja você que produz um ambiente desagradável. Porque este é o chamado para viver o corpo de Cristo. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós devemos ter este temor no coração. Nós podemos participar disso de forma injusta, imprudente, como disse o apóstolo Paulo, quando nós não discernimos o corpo. E discernir o corpo não é só saber do que se tratam os elementos do corpo. É entender a respeito da doutrina, da unidade do corpo de Cristo. É estar aqui com o desejo de contribuir com esta unidade e de experimentar plenamente esta unidade que Deus produz em nós através do Santo Espírito. Nós somos uma igreja. Tinha um grupo de irmãos aqui de manhã, que talvez você que vem à noite nem tenha muito relacionamento.
mas eles são do mesmo corpo que você. Hoje, nesse mesmo momento, nesse mesmo horário, igrejas espalhadas no mundo inteiro, lugares que falam outras línguas, ambientes totalmente diferentes do nosso, estão se reunindo como o corpo de Cristo. No último dia, o Senhor ajuntará todo este seu povo em uma só cidade, a nova Jerusalém celestial, e lá nós viveremos a plenitude da comunhão. Até lá cabe a nós fazermos tudo quanto necessário para preservarmos a unidade do corpo de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sei que nós temos falado muito aqui de novos começos, e vocês têm vivenciado isso. Uma coisa que eu quero pedir a vocês: a vida dessa igreja não começou o mês passado. Vocês têm uma história linda aqui neste lugar. Tudo que aconteceu para trás foi Deus quem produziu, foi Deus quem mobilizou, foi Deus quem fez. Não houveram personalidades aqui que produziram essas coisas, nem as boas, e foram muitas coisas, nós sabemos disso, e nem aquelas coisas desagradáveis. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, e nós vamos experimentar este novo começo, vivendo com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Amém, meus irmãos? E Deus vai nos abençoar neste novo tempo, não porque nós somos melhores agora, mas porque a presença dele transforma a nossa vida. E este é o projeto de Deus para nós, que sejamos um corpo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar uma vez mais, e depois vamos cantar ao Senhor nesse tempo tão precioso que temos aqui. Feche os teus olhos, deixa eu orar com você, aplicando um pouco mais desta mensagem através de um pedido ao Senhor. Senhor, nós sabemos que é do interesse teu que nós vivamos unidos como irmãos que somos. É bom e agradável ao Senhor que nós vivamos assim em comunhão, vivendo verdadeiramente o corpo de Cristo. Nós temos estabelecido aqui, Senhor, um tempo de comunhão no dia de hoje. A tua mesa foi posta e nós participamos dela com alegria no coração, porque somos o teu povo, somos a tua família. O Senhor morreu para que nós pudéssemos ser congregados, e todas as coisas nos levaram até este momento, até a tua presença. Por isso, ó Deus, a partir desta unidade, que o Senhor use esta igreja, a partir desta comunhão, Senhor, que nós unindo um povo, do qual nós já somos, mas que muitos ainda serão incluídos nele, que o Senhor está construindo um edifício. Tijolos deste edifício somos nós, mas o Senhor ainda acrescentará até que a obra esteja concluída. Até aquele último dia o Senhor vai ajuntar, vai congregar e vai trazer ao nosso cuidado muitos ainda, porque esta é a promessa do Senhor para nós. É o Senhor quem está produzindo o crescimento deste rebanho aqui, mas nos faz crescer, Senhor, primeiro no nosso caráter cristão. Nos ajuda, Senhor, a viver desta maneira, humildes, mansos, com paciência uns com os outros e amando mutuamente, para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida cristã aqui neste lugar. Senhor, aplica isso em nós e que saiamos aqui dessa noite com uma palavra de exortação no coração. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes isso não soa bem aos nossos ouvidos humanos, mas é precioso demais ser cuidado e ensinado pela tua palavra. Senhor, não nos permita desprezar esta verdade. Aplica isso no nosso coração, Espírito Santo de Deus, e ser conosco, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.